Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte, As Leis Morais, no seu capítulo 1, Lei Divina ou Natural, há o tema o bem e o mal. Nós iniciamos o estudo do bem e do mal no vídeo anterior e prosseguimos agora com mais 6 perguntas formuladas por Allan Kardec, com as respostas dadas pelos Espíritos e mais 2 comentários de Allan Kardec. Dentro deste conteúdo das 6 questões que vamos apresentar, o que se trata bastante é do termo necessidade. A necessidade que leva à prática do bem ou do mal. Há também o tema responsabilidade e, finalmente, a culpa. Muito bem, a questão 635 é a seguinte: das diferentes condições sociais nascem as necessidades, que não são idênticas para todos os homens. A lei natural pareceria, assim, não ter uma regra uniforme? E a resposta: essas diferentes condições existem na natureza e são concordes à lei do progresso. Isso não contraria a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. A questão que às vezes é confundida é que é o fato de a pessoa não ter tido estudo, não ter tido uma condição digna de vida, com dificuldades para a sobrevivência, a ausência de cultura e tudo mais, isenta esta pessoa da responsabilidade da prática do bem e do mal. Mas não é assim. Cada pessoa, nas suas circunstâncias, se depara com desafios sobre os quais precisa decidir. E se fundamenta as suas decisões no entendimento que tem da lei de Deus. Além do mais, nós podemos ter o conhecimento adquirido nesta encarnação sobre o bem e do mal, contudo, somos espíritos antigos. Já nascemos muitas vezes, desenvolvemos a inteligência, a moralidade, cada um na sua medida evolutiva. E quando nós reencarnamos, seja em qualquer condição social, nós trazemos intuitivamente as noções do bem e do mal, que nos leva, então, a tomar as decisões, seja em qualquer condição social na qual nós venhamos a viver. Allan Kardec comenta este aspecto muito interessante. Ele fala assim: as condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares. Daí resultam as diferentes necessidades e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Desde que a diversidade está na ordem das coisas, ela é conforme a lei de Deus. E essa lei não é menos una em seu princípio. Caberá à razão saber distinguir as necessidades reais das fictícias ou convencionais. Então, esta questão da condição social da pessoa, da sua cultura, das circunstâncias da sua encarnação, não a exime de tomar decisões que estejam de acordo com o bem. Além do que, é preciso lembrar que a lei de Deus está escrita na consciência. Uma pessoa em condições sociais precárias pode ser mais inteligente
do que uma pessoa que fez faculdade. São questões que ocorrem devido à evolução adquirida em diversas encarnações, a inteligência. A questão 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos. O mal, contudo, depende especialmente da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Essa palavra resume a questão. Eu serei responsável por aquilo que eu sei que devia fazer e não fiz. Ou sei que devia fazer de um jeito e fiz de outro. Eu assumirei a responsabilidade diante da minha consciência. Responsabilidade. Eu responderei pelas decisões, pelos atos, pelos pensamentos, pelas palavras. Então, depende do grau de compreensão das leis de Deus, conforme vimos no vídeo anterior. Questão 637. Considera-se culpado um selvagem que cede ao seu instinto se alimentando de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é mais culpado à medida que tem discernimento sobre seus atos. A culpa advém de um julgamento da própria consciência, onde está escrita a lei de Deus. Ora, se eu tenho consciência muito desenvolvida, se eu praticar atos dentro do meu desenvolvimento de compreensão, atos que contrariam o meu entendimento, então serei culpado. A minha consciência me julga e acusa, porque a lei de Deus está escrita na consciência. O quanto entendo sobre a lei de Deus depende da minha evolução. Allan Kardec faz um comentário sobre esta questão também. Olha só o que Allan Kardec fala. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete muitas vezes as faltas que, embora decorrentes da posição em que a sociedade o tem colocado, não são menos repreensíveis. Entretanto, a responsabilidade está na razão dos meios de que dispõe para compreender o bem e o mal. É assim que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem ignorante que se abandona aos seus instintos. Aí está. Questão 638. O mal parece, às vezes, ser uma consequência das circunstâncias. Tal, por exemplo, em alguns casos, a necessidade de destruição, mesmo de nosso semelhante. Há infração da lei de Deus nesses casos? O mal não deixa de ser o mal pelo fato de ser necessário. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura por meio das reencarnações sucessivas. Torna-se mais culpável quando o comete, porque melhor o compreende. Mais culpável.
Então há uma gradação de culpa, de responsabilidade. Questão 639. Em muitos casos, o mal que se comete é o resultado das circunstâncias diretamente causadas por outros homens. Nesse caso, quem é o mais culpável? E a resposta: o mal recai sobre aquele que o causa. Assim, o homem que é conduzido ao mal pela posição que lhe é imposta por terceiro é menos culpável do que aqueles que o causaram, pois cada um sofrerá não somente na proporção do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Questão 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é culpável no mesmo grau? Eu vou repetir essa pergunta, porque às vezes faz-se muita confusão sobre isto. Olha só. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é culpável no mesmo grau? É como se o cometesse. Aproveitar é participar. Talvez tenha recuado diante da ação, mas se a encontra realizada e dela se serve, é porque a aprova e a teria praticado por si mesmo, se pudesse ou se tivesse ousado. Infelizmente, isto é muito comum. A pessoa rouba um objeto, vai e vende para um receptador. O receptador sabe que aquilo ali é roubado. Ele assume a responsabilidade. E assim pode-se citar inúmeros casos. Agora, nós estamos falando aqui, nessas perguntas e respostas, sobre a questão da necessidade humana que leva a pessoa à prática do bem ou do mal. Estamos falando sobre a responsabilidade que se assume perante os atos que levam ao mal. Estamos falando sobre a consequência de culpa, no caso de ter praticado o mal. Ora, nessa questão, que parece aqui bem acadêmica e tudo mais, reside grande parte do sofrimento humano. Por exemplo, a consciência nos acusa de haver praticado o mal. Podemos escapar da justiça humana, que é bastante limitada na análise dos fatos, na identificação da responsabilidade e tudo mais, mas nós nunca escaparemos do julgamento da própria consciência. Podemos responder perante a sociedade humana, sendo julgado por juízes segundo as leis de um país, ou não, eu posso escapar disso. Mas não escapo da minha própria consciência, que sabe que eu sou culpado. A partir desta identificação de culpa, advém o remorso, porque a lei de Deus está escrita na consciência. Eu sei que errei, eu me vejo em falta e me sinto o remorso de ter praticado aquilo. Aquilo fica no meu subconsciente. Enquanto estou encarnado, eu posso me distrair com outras coisas, esquecer aquilo, me justificar dizendo que está tudo bem. Mas ao desencarnar, aquilo estará ali. Nós vamos ter o peso daquela culpa e o remorso bate pesado. Podemos reencarnar sem ter atingido o estágio de arrependimento, de desejar refazer aquilo ali,
assumir que realmente foi um erro, que eu queria corrigir aquilo. Se eu não me arrepender, eu vou reencarnar apenas com remorso, que é uma mácula no subconsciente, isso vai refletir na minha vida. E daí advém sofrimentos. Quando eu me arrependo, eu mudo a minha disposição sobre aquilo. Não, eu quero refazer aquilo ali. Aí então eu venho, vou vivenciar as consequências do meu erro, são expiações, e depois eu preciso, concomitante, ao mesmo tempo, enfim, resgatar, refazer aquilo, colocar no lugar, repor aquilo que eu tirei do lugar. Não era da minha alçada, aquilo eu fiz, é um erro. Então, culpa, remorso. Daí pode vir, e convém que venha, enquanto não vier, nós estaremos em encarnações de sofrimento, do remorso advém o arrependimento. Me arrependo, mudei, não quero mais, tenho que refazer. E ao me arrepender, não escapo das consequências, vou expiar aquele erro. E vou também reparar. Eu vou colocar no lugar o que eu tirei. Se eu tirei a felicidade de alguém, eu vou reparar aquilo. Se aquela pessoa a quem eu ofendi me perdoou, eu vou me deparar com uma outra situação semelhante que eu terei oportunidade, então, de refazer, de repor, de pôr no lugar o que eu tirei. É a justiça divina, não é? Então está. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda com a última etapa de estudo sobre o bem e o mal, que serão das perguntas 641 até 646, quando então concluiremos o estudo sobre o bem e o mal. Prosseguiremos naturalmente depois do próximo vídeo, ainda no primeiro capítulo da lei divina ou natural. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.